falando sobre a questão relacionada ao artigo 5º, inciso 3. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Agora, pessoalmente, não sei se você tem essa mesma sensação que eu tenho, mas toda vez que eu leio o artigo 5º, eu acho um artigo ali profundamente... O constituinte originário, quando escreveu ali o caput do artigo 5º, ele estava profundamente inspirado. Ele chega a soar como poesia aos ouvidos daqueles que trabalham com a ciência jurídica. Tamanha a beleza desse dispositivo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, ó. Primeira coisa, quem vai ter os direitos fundamentais assegurados no nosso país? Os brasileiros... E aqui se envolve os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, tá bom? Nós vamos ter live aí sobre nacionalidade. Nós temos também os estrangeiros. Agora, bastante cuidado, que a nossa Constituição, ela traz que os estrangeiros residentes no país, tá bom? Mas, na verdade, a nossa Constituição limita. Por quê? Se você interpretar de forma seca, de forma gramatical a Constituição, nos dá a sensação que apenas o estrangeiro que reside no Brasil tem direito fundamental. E se eu fizer a leitura contrário senso, aquele que não reside, logo não teria o direito fundamental. E pensar dessa forma é um verdadeiro absurdo. Por que é um verdadeiro absurdo? Porque quando nós olhamos aí, dentro da nossa Constituição, a Constituição ela é protecionista. Os direitos fundamentais eles são ampliados para todos aqueles que porventura possam vir a recebê-lo. Então, quem dentre os estrangeiros tem o direito fundamental assegurado? Os estrangeiros que residem ou não no país, tá bom? E aqui o professor pede uma atenção especial para você para os casos de apatria, os apátridas, tá bom? Por que o professor chama a sua atenção para isso? No ano passado, recentemente, só o melhor juízo, ano passado, isso mesmo, tivemos uma alteração da nossa Constituição, onde ela modificou as formas pelas quais eu poderia aí ter a perda da nacionalidade. Esse ponto é bastante discutido, está sendo muito falado aí dentro da doutrina, e justamente aí nós temos a ressalva, e a Constituição deixou evidente a questão do apátrida, e até então ela era muito omissa, ela era muito tímida em relação a esse ponto, tá bom? Então, todos os estrangeiros, residentes ou não no país, vão ter os direitos fundamentais assegurados. Agora, o que nos traz aqui é o preceito seguinte, o inciso 3, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou tratamento degradante. Perceba você que nós estamos falando de 3 momentos: tortura, tratamento desumano e tratamento degradante, tá bom? São 3 momentos distintos. A tortura. Quando nós falamos da tortura, dentro do nosso ordenamento jurídico, a tortura, ela não é admitida, tá bom? Não será submetida, ninguém será submetido à tortura. A tortura, ela é considerado crime equiparado a crime hediondo, tá bom? Então, automaticamente aí, ele não cabe fiança, é que eu gostaria que você marcasse, não cabe fiança, e ele é insuscetível de graça e anistia, tá bom? Ele não tem direito aí à graça, anistia, nem por consequência aí a questão do indulto, tá bom? Então ele faz parte aí daqueles famosos crimes que nós chamamos nas nossas aulas de 3T mais hediondo. Tráfico, terrorismo e tortura não são admitidos dentro do nosso ordenamento, tá bom? Agora, vamos lá, vamos avançando aqui nesse sentido. Professor, a tortura não é admitida no Brasil, não é. Existe alguns pesquisadores da PUC São Paulo que eles escrevem no seguinte sentido, que se existe um direito que seria absoluto, seria a vedação à tortura, tá bom? E em nenhuma hipótese eu posso admitir a tortura. E quando você olha isso aqui, você vai perceber que a nossa banca, ela se esforça muito para convencer você a reconhecer que a tortura é lícita, é permitida, pode ser feita em casos excepcionalíssimos. Eu vou te dar um exemplo. Por óbvio, o professor vai criar aqui uma alegoria gigantesca só para você memorizar isso aqui, tá bom? Vamos imaginar que você
trabalhasse aí na segurança pública, vamos imaginar que você era policial civil, só a título de exemplo, tá bom? Aqui na cidade, no estado de São Paulo, e você estava lotado, trabalhando aqui em uma das delegacias da capital, tá bom? E por meio da investigação, você descobre aí que uma organização criminosa com um viés terrorista, ela vai colocar uma bomba em uma das estações das linhas férreas do metrô de São Paulo. Olha que surreal, fica vendo onde vai parar. E você, porventura, consegue descobrir um dos integrantes dessa organização criminosa. Quando você prende, vamos imaginar que a bomba vai explodir hoje, às 18 horas, em uma das estações do metrô de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. E 18 horas vai explodir. Você prendeu essa pessoa às 16 horas e 35 minutos, e 30 minutos porventura. E a pessoa se recusa a falar. E vem a pergunta, eu posso torturar esse indivíduo? Ora, a tortura de um para salvar milhares, imagina essa bomba explode na Estação da Luz, na Praça da Sé, ou essa estação explode na República, na Corinthians e Itaquera, aqueles locais, Palmeiras, Barra Funda, onde tem uma aglomeração de pessoas muito grande. Então, para salvar a vida de vários, eu torturo um, ora, é um só. E a banca vai utilizar desses expedientes tentando te convencer que a tortura é válida em situações excepcionais. Toma bastante cuidado. A tortura ela não é válida em momento algum. Por quê? Eu te explico. Se o judiciário ou a administração realizar a tortura de um e essa tortura for legítima, for reconhecida como legítima, outras tantas torturas irão surgir dentro do nosso ordenamento jurídico. E a partir do momento que você viu uma legítima, você terá outras tantas que também serão legítimas, tá bom? Quem mora no interior certamente tem uma frase muito mais simples para explicar isso. Eles falam o seguinte, ó: se passa o boi, passa a boiada. Se você já ouviu essa frase, ela explica também essa situação. Na hora disso, se você está num lugar difícil e você consegue passar um dos seus bois da boiada, se um boi passou, você passa todos os outros, que você coloca o boi em fila e os bois vão passando ali um por vez, tá bom? Então, perceba, a analogia, que pese a brincadeira do professor, só para você memorizar aqui, se eu permitir que um caso, o boi, seja válido, seja lícito, outros tantos, a boiada, também vai passar, também serão legítimos, tá bom? Então, aqui não é admitida em hipótese alguma, tá bom? Bastante cuidado com essas circunstâncias da prova, que ela realmente vai te apertando nesse sentido. Então, a tortura, ela não é admitida em hipótese nenhuma, tá bom? Agora, vamos avançando aqui. O professor vai trazer essa questão só para você ver, questão nova, questão recente, para você ver como a banca Sebrasp brinca com você, ó. Com o intuito de proteger a sociedade, é permitido, em situações excepcionais, que agentes policiais utilizem de força física contra o investigado para fins de obter confissão quanto à prática de crime grave. Perceba, olha o que ele traz para você, olha os elementos aqui, ó, para convencer você, ó. Com o intuito de proteger a sociedade. E perceba que a malícia da sua banca, quando nós olhamos o direito administrativo, um dos princípios basilares do direito administrativo é a supremacia do interesse público, não é isso? O interesse público em conflito com o interesse privado, por óbvio, o interesse público tem uma posição de superioridade. Então você percebe a malícia da sua banca no sentido, olha, eu estou protegendo a sociedade, é todo o corpo coletivo. E ela continua, é permitido que os agentes policiais utilizem a força física contra o investigado para obter uma confissão. Mas, ó, fica tranquilo, isso é em situações excepcionais quando o crime praticado é grave. Então não é em qualquer coisa, só quando o crime é grave. Então eu posso torturar em crime grave, crime que não é grave eu não posso. Olha o boi. Se passou o boi, com certeza vai passar a boiada. Então essa questão aqui está errada. Essa questão... Opa, o professor apertou errado, perdão. A questão está errada. Percebe como a Sebrasp, ela utiliza-se desse expediente para lhe induzir a erro, para lhe induzir a essa circunstância a erro? Eu gostaria de falar ainda duas coisinhas ainda para você. A primeira delas é o seguinte. Toma bastante cuidado que o crime de tortura, ele é prescritível.
ele está sujeito à prescrição. Ele estará sujeito ao prazo prescricional elencado dentro do Código Penal. Só para você saber lá o artigo 109 do Código Penal, para você no TSE não ter necessidade de estudar isso, tá bom? Então ele está sujeito ao prazo de prescrição. Segunda coisa, quando a nossa Constituição falou que o crime de tortura ele é inafiançável, ou seja, inafiançável é o crime que não comporta fiança. Muito cuidado, e o professor vai até utilizar isso aqui do nosso slide, não me confunda liberdade provisória com fiança, tudo bem? São duas coisas distintas. Liberdade provisória é o direito que o réu tem de responder ao processo em liberdade naquelas circunstâncias onde não se preenche os requisitos da prisão preventiva. Fiança, por sua vez, é um valor que você paga, ou um valor que você vai pagar a título de fiança para ter esse direito à liberdade. Então tome cuidado que quando nossa Constituição falou tortura é inafiançável, ela está falando apenas e tão somente que a tortura não terá direito à liberdade provisória com o pagamento de fiança. Mas existe a liberdade provisória sem o pagamento da fiança. Então, olha que interessante, a pessoa que praticou tortura, o torturador, ele pode vir a ter direito à liberdade provisória, desde que seja sem o pagamento da fiança, tá bom? Esse ano, especificamente 2024, é um ano importante aí para o crime, para a questão envolvendo a tortura, tá bom? O STF, depois de muitos anos, ele decidiu aí o caso do Amarildo. O Amarildo aconteceu no Rio de Janeiro, um pedreiro, ajudante pedreiro, servente, alguma coisa assim, ele foi torturado pela unidade de polícia pacificadora e depois de diversos anos o STF ali reconheceu a responsabilidade civil do Estado, determinando que o Estado do Rio de Janeiro pagasse indenização à esposa, aos filhos e aos irmãos desse rapaz que foi, infelizmente, aí, torturado e morto pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá bom? O caso do Amarildo. Então, como o caso do Amarildo foi bastante falado aí nesse período aqui desse ano, não pode ser que o seu examinador se inspire nisso para fazer alguma questão sobre a tortura para você, tá bom? Só finalizando aqui esse dispositivo, a nossa Constituição também diz que ninguém será submetido a um tratamento desumano ou degradante. Desumano que ofende aí a questão da dignidade da pessoa humana e degradante ali, que degrada, que humilha aqui, que simplesmente aí ofende as bases morais do indivíduo, tá bom? Viu? Bacana? Conteúdo muito legal aí, você viu? Bem profundo aí, pontos aí que podem fazer a diferença na sua prova.